Realização Band Triângulo e Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim, perfumes de casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros. Perseguição termina com acidente de viatura de polícia em Uberaba. Combustíveis mais caros. Foi aprovado o aumento do etanol na gasolina e no biodiesel. Empilhadeiras em Patos de Minas guinchando um carro chama a atenção na cidade. Homens armados rendem mulher e roubam mais de R$100 mil em Araguari. Tem prato do Minas de hoje em clima junino. Hoje é quinta-feira, 26 de junho e o Minas Urgente está no ar. Olá, muito boa tarde para você acompanhando a programação da Band Triângulo. Muito bem-vindos ao Minas Urgente. Hoje a apresentação é comigo, Everton Fernandes. Ricardo Bagnetti tirou alguns dias para descanso, férias merecidas, né? E eu te faço companhia até a 1h50 da tarde com muita informação aqui no Minas Urgente. E eu quero a sua participação comigo através do nosso Band Zap. Você pode mandar aquele abraço, sugestão de reportagens. Tem algum problema aí no seu bairro? Manda pra gente, porque aqui também você é o repórter. O número já aparece no alto da tela para você, fique à vontade para mandar aquela mensagem pra gente. A gente já começa o Minas Urgente de hoje falando de homens armados que renderam e roubaram mais de R$100 mil na cidade de Araguari. O repórter Carlos Vilela está ao vivo e tem mais informações pra gente. Carlinhos, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, esses homens já foram presos? Boa tarde. Até com certa revolta. Boa tarde, Everton, bem-vindo. Boa tarde para todos ligados no Minas. Everton, esse fato aconteceu no bairro Monte Moriá, em Araguari. O suspeito, ou os suspeitos, vamos dizer, suspeitos de serem malas, suspeitos de serem bandidos, suspeitos de serem ladrões, chegaram no local. Um deles desceu com pinta de galã, de bonitão, foi até a residência, tocou a campainha. Assim que a vítima abriu o portão, ela já foi empurrada para dentro e foi avisada: viemos buscar o dinheiro, entrega que não te machuca. E aí ele chamou o restante da trinca, todos entraram na residência, mais 3 homens armados, tocaram terror dentro desta residência e ameaçaram os moradores, tomaram aparelhos celulares e chegaram para a vítima e falaram: o dinheiro. Aí ela teve que ir até um dos quartos da casa, pegou uma mala, uma sacola com o dinheiro em espécie, exatos R$124 mil, e deu assim, de bandeja para o criminoso. Os 3 e o que pegou o dinheiro desapareceram. A polícia foi acionada pelo 190, fez o primeiro rastreamento e de cara chegou até um dos envolvidos, que inclusive foi reconhecido pela vítima deste assalto aí. Foi preso e a polícia agora está no encalço dos outros 3, além, é claro, do dinheiro e também dos demais produtos, frutos deste crime que assustou todo o Monte Moriá em Araguari. É um absurdo, não é mesmo? Com certeza, Carlinhos. Obrigado pela sua participação. Um absurdo isso. Agora, a agilidade que esses homens tiveram, né, para fazer esse crime na cidade de Araguari, levaram R$124 mil. Tomara que a polícia encontre os outros 2 suspeitos e, principalmente, o dinheiro dessa vítima, né? Porque é um dinheiro suado, tiveram as informações ali desse local, foram até lá e levaram ali num passe de mágica esse dinheiro e desapareceram com a grana. Agora, onde está, né, essa grana? Para onde foi levada? Cadê os outros 2 suspeitos? A polícia vai encontrar com certeza em breve e claro que vamos noticiar aqui na programação da Band Triângulo. Não para por aí, olha só essa notícia. Homens são presos por diversos crimes aqui na cidade de Uberlândia. O Gustavo Galvão está ao vivo aqui com a gente, tem os detalhes, né? Um deles estava furtando fios aqui na região, não é isso, Gustavo? Boa tarde para você. Fala, Fernandes, boa tarde para você, uma ótima quinta-feira a todos que acompanham o nosso Minas Urgente. Então, 2 homens foram presos ali no bairro Santa Rosa, suspeitos de praticarem os seguintes crimes: furto,
receptação e tráfico de drogas. A polícia militar chegou até eles porque um deles foram flagrados, então, roubando um fio de energia ali de uma via pública do bairro Santa Rosa. Então, a investigação também levou a um ferro velho e também uma residência, onde foram encontradas diversos tipos de drogas, chips de celular e balança de precisão. Everton, esse caso de furtos de fio de cobre ou de energia aqui em Uberlândia está um negócio endêmico, porque se tem quem furta é porque existe aquele que compra. Volto com você. Beleza, Galvão. Muito obrigado pela sua participação. A polícia também já tem feito algumas operações em ferros velhos aqui da cidade de Uberlândia para identificar ali se tem algo de ilegal, se eles estão comprando, né, esses produtos que são furtados aqui na região, principalmente fio, gente. O que tem de fio sendo furtado em Uberlândia e nas cidades vizinhas não é brinquedo. E aí teve um tempo atrás também que estava aquela onda dos hidrômetros. Parece que deu uma reduzida. Mas a gente fica atento e qualquer outra informação, voltamos a noticiar. Um ônibus caiu em uma ribanceira com mais de 40 passageiros. O Carlos Vilela tem as informações agora pra gente. Alguém ficou ferido nesse acidente, Vilela? Pois é, Everton, por pouco não estaríamos anunciando aqui uma tragédia de proporções incalculáveis. Isso aconteceu na madrugada de hoje, na perigosíssima 365. Esse trecho cruel da BR-365, perto de Luislândia do Oeste. O ônibus saiu da pista e, como você disse, caiu numa ribanceira. Por um milagre de Deus, por muita sorte, não teve morte no local, mas tiveram várias pessoas presas às ferragens e à estrutura do ônibus. Esse ônibus saiu da cidade de Pirá, na Bahia, com destino a Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O motorista disse que, ao atravessar a ponte, ele foi fechado por um caminhão, para evitar aí uma batida frontal e uma tragédia de proporções incalculáveis. Acabou batendo na defensa metálica, o que causou o acidente. O Corpo Bombeiro fez o resgate dessas vítimas numa área de muito difícil acesso, né? O SAMU continua o atendimento, a Polícia Rodoviária Federal segue no local, cuidando da segurança do trânsito, é claro, guarda também dos pertences dos envolvidos. Das 40 pessoas que estavam neste ônibus, 10 foram transferidas por um ônibus de São Gonçalo do Abaeté, sendo os casos mais simples para um posto de saúde lá mesmo do distrito de Luislândia, que é distrito de João Pinheiro. Outras 9 pessoas que estavam em situação que recorria a mais cuidado foram levadas na ambulância da Prefeitura de São Gonçalo do Abaeté para a UPA de João Pinheiro. Mas por muito pouco e por muita bênção, não estaríamos noticiando mais uma tragédia em rodovias aqui da região com ônibus de viagem, Everton. Tá certo, Carlinhos. Obrigado pelas informações. Graças a Deus, então, esse pessoal que estava no ônibus não tiveram ali ferimentos graves, né? Como o Carlinhos mesmo disse, foram socorridos para hospitais mais próximos. E a importância também que a gente deixa do uso do cinto de segurança. Por conta de um acidente desse, se a pessoa não estiver usando um cinto de segurança e o ônibus cai numa ribanceira dessa, a tragédia poderia ter sido pior e a gente estaria noticiando aqui notícia triste, né? Agora, a gente fala também de um caso que, presta atenção nas imagens, uma empilhadeira. Ela foi guinchando ali um carro e chamou atenção, sabe aonde? Em Patos de Minas. Olha só a imagem desse veículo aí sendo guinchado pela empilhadeira. O Gustavo Galvão chega ao vivo agora para contar essas informações para a gente, porque repercutiu muito isso nas redes sociais também, né, Galvão? É isso mesmo, Everton Fernandes, sobretudo na época da realização da Festa Nacional do Milho, onde muitos veículos foram estacionados de forma irregular. Então, o guincho vai até o local, essa empilhadeira, que é nada mais, nada menos que um guincho tradicional, remove o veículo do local proibido e coloca, então, ele dentro de um caminhão. Isso tudo tem uma explicação, viu? Porque o camarada vai, estaciona em local irregular, quando chega, opa, cadê o meu veículo? Mas isso tudo tem uma explicação, viu? Segundo a Polícia Militar, o objetivo é evitar danos aos veículos durante a remoção. Em alguns casos, como em ruas estreitas ou de difícil acesso, o guincho comum não consegue fazer a manobra. E em nota, então, foi esclarecido o seguinte, que o uso da empilhadeira, segundo a empresa credenciada pela Prefeitura, é uma estratégia suplementar adaptada exclusivamente para a finalidade. O processo é mais rápido e evita, então,
redução à obstrução de vias e pode ser mais seguro também para o veículo, já que dispensa o empurrão lateral exigido pelo método convencional. A Polícia Militar também reforça que todas as medidas adotadas estão em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. Então você, amigo de Patos de Minas, se depara com uma cena dessa ou acompanha na internet, pode ficar sabendo que não tem nada de errado, é tudo legal, tá bom? Volto com você. Obrigado, Galvão, pelas informações, mas no mínimo um pouco inusitado, né? Você vendo ali a empilhadeira, geralmente carrega pallets, né? Levantando o carro e colocando ali no caminhão. Olha, mas meio perigoso, não? Cai ele daquela empilhadeira, o caminhão guincho chega ali para ser colocado o carro e em seguida eles seguem a vida ali normalmente, depois que o carro foi colocado em cima desse guincho. Um pouco inusitado, né? E agora preste bem atenção, porque foi aprovado o aumento do etanol na gasolina e no biodiesel. E na prática isso funciona como? Quem vai explicar pra gente é o Carlos Vilela, que está de volta. Teve essa mudança agora, né, Carlinhos? Exato, Everton. E a expectativa, ou pelo menos, né, a lógica dessa mistura pode beneficiar o consumidor lá no final na hora que ele parar na bomba para abastecer, né? Esse aumento é na mistura, né, dos combustíveis. E essa mistura ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, inclusive anunciada ontem pelo presidente Lula. Com isso, a gasolina, que hoje tem em sua composição 27% de etanol, de álcool, vai passar a ter 30%. Já o biodiesel, que hoje tem na mistura aí, na composição do biodiesel 14% de etanol, vai passar a ter 15%. Esse percentual na mistura passa a vigorar só em 1º de agosto, ou seja, é daqui quase um mês que passa a vigorar essa mistura, esse aumento na mistura. A justificativa é reduzir a dependência do Brasil de combustíveis, né, fósseis, né, e diminuir inclusive aí as exportações, principalmente agora que a gente está vivendo momentos de incerteza global, que tudo gira em torno aí, né, do petróleo. A estimativa do governo é que esse aumento na mistura, ele pode inclusive resultar na redução dos preços dos combustíveis nas bombas em até 20 centavos. Mas se tratando de Brasil, é melhor esperar para ver se mais álcool na gasolina e no biodiesel vai ser menos despesa no bolso do consumidor. Será? A gente torce para que isso aconteça, né, Carlinhos? Tomara bastante, porque o preço já está na altura, né, nas alturas. A gente que trabalha e precisa da gasolina todos os dias, do etanol, sabe que já está bem caro aí o combustível. Agora a gente espera e fica de olho, viu? Você aí viu que teve um aumentinho, já registra, manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, porque a gente vai atrás, viu, de cobranças, porque a gente sabe que existe um esquema por trás disso, mas que não é falado, né? Então a gente tem que ficar de olho e fazer a cobrança do PROCON, fazer a cobrança de quem realmente, às vezes, fiscaliza esses preços na bomba ali do combustível. E agora a gente fala, né, que da Polícia Militar e de Monte Carmelo, ela salvou a vida de uma recém-nascida que estava engasgado, recém-nascido engasgado, gente. O pequeno Emanuel, de 1 mês, ele se engasgou com leite durante a amamentação e chegou a ficar inconsciente nos braços da mãe. Pensa o sufoco que essa mãe passou, mas ela procurou ali logo os militares, eles foram acionados rapidamente e aplicaram uma manobra ali para conseguir desengasgar essa criança, uma técnica de primeiros socorros mesmo utilizados para distribuir ali, desobstruir as vias aéreas, né? Então, assim, graças a Deus, essa ação rápida da equipe, o bebê voltou a respirar, ele foi encaminhado ao pronto-socorro e liberado em seguida, sem nenhuma complicação. Parabéns aos militares envolvidos nessa ação bonita aí de salvar esta criança. E isso é comum, gente, acontece várias vezes, a gente já noticiou aí do próprio Corpo de Bombeiros fazendo essas manobras para salvar as crianças. É uma manobra simples que eles realizam, mas que se a pessoa não tiver o conhecimento e não souber fazer essa manobra, pode causar às vezes ali um engasgo no bebê e acabar perdendo a vida. Mas graças a Deus a gente noticiando coisa boa aqui no Minas Urgente. Agora preste bem atenção, eu quero falar com você sobre um assunto delicado e que envolve muitas famílias, viu? A cada 2 horas e 24 minutos acontece um abuso sexual em Minas Gerais. Cerca de 75% dos casos, as vítimas são pessoas vulneráveis, adolescentes e crianças menores de 14 anos, por exemplo.
O agressor é quase sempre alguém da família ou muito conhecido. Para mudar essa realidade, o governo de Minas atua de forma séria e responsável. Tá aqui na tela, ó, acesse agora minassemviolenciasexual.com.br e saiba mais. Vamos fazer a nossa parte e salvar essas crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, Disque 100, denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A gente fala agora de insegurança e trânsito caótico. Moradores do bairro Moarama, em Uberlândia, dizem que estão abandonados. A presidente da Associação de Moradores denuncia o aumento nos furtos e roubos e reclama também da falta de uma base comunitária da Polícia Militar. Ela também chama a atenção para o trânsito desorganizado na região. Acompanhe. O bairro Moarama é pequeno em extensão, mas grande em movimento. Com uma universidade federal, o Hospital de Clínicas da UFO, Hospital Oncológico e diversos comércios, a circulação de pessoas é intensa durante todo o dia. E segundo os moradores, o aumento no fluxo trouxe problemas de segurança. Infelizmente, o bairro é pequeno e tem uma população flutuante muito grande, porque recebe muitos alunos, muitos trabalhadores. A UFO tem aí, aqui no Moarama, por volta de 3.500 trabalhadores, a 4.000, né, entre funcionários UFO, EBSER e terceirizados. Tem muitas consultas, né? Então 27 cidades usam a UFO, né, que é um serviço de referência. Então nós temos pacientes, nós temos acompanhantes de pacientes, nós temos os moradores e os comerciantes. Então é muita gente para um bairro muito pequeno, e como tem a UFO, tem terminal de ônibus, né, que essas pessoas usam para se deslocar, é um ponto de falar assim, que traz pessoas que usam essas pessoas para poder assaltar, para fazer ilícitos, né? Moradores relatam que, como a quantidade de furtos e roubos é grande por aqui, já foi solicitada junto à Polícia Militar a instalação de uma base comunitária móvel aqui no bairro. Segundo a associação, 3 reuniões já foram feitas no batalhão, mas até o momento nada saiu do papel. O bairro, até pelo tipo de pessoa que ela recebe, né? São pessoas humildes que precisam usar o bairro, precisam usar o UFO para tratamento. Essas pessoas não têm um conhecimento tão grande como, por exemplo, lá no Center Shop, que tem a unidade móvel. Então, a gente tinha uma delegacia aqui no bairro, que foi retirada, e a gente já solicitou muito uma unidade móvel, que seja para orientar essas pessoas que venham 2, 3 vezes no bairro. E, infelizmente, depende do poder público trazer mais efetivos para que a gente tenha um mínimo de segurança aqui para o nosso bairro. Outro ponto que preocupa os moradores é uma rodovia que passa perto do bairro. O mato nas margens cresce sem controle e, segundo relatos, já serviu de esconderijo para criminosos. Por fim, outro alvo de reclamação é o trânsito. Devido ao grande número de veículos, muitos estacionam em locais proibidos, atrapalham a visibilidade e vários acidentes já foram registrados. Como associação, a gente já pediu um estudo do trânsito do bairro, mas isso até hoje a gente não foi contemplado. E nossa equipe entrou em contato com o DENIT, a Polícia Militar e a Prefeitura de Uberlândia para solicitar um posicionamento em relação aos pedidos da população. Por meio de nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que a demanda dos problemas de trânsito será encaminhada para avaliação da Secretaria Municipal de Trânsitos e Transportes. Agora, a fim de que sejam ali tomadas devidas providências, ainda não tivemos retorno do DENIT. Já a Polícia Militar, ela enviou para a gente também uma nota, está aqui em minhas mãos, esse comunicado que eles nos enviaram, dizendo o seguinte, olha, a Polícia Militar, por meio do 17º Batalhão da Polícia, informa que o bairro Moarama é patrulhado diariamente com lançamentos de viaturas setorizadas e que atuam diurnamente, em especial nos momentos de maior fluxo de pessoas, que atuam também ali de forma ostensiva e visível em locais estratégicos, a fim de inibir e coibir crimes pelo local. Ainda são desenvolvidas diversas operações, tal como batida policial e fiscalização de trânsito em geral, bem como a realização de reuniões comunitárias com entidades, moradores e comerciantes,
as quais servem para entender a dinâmica local, orientação preventiva e conscientização dos moradores, comerciantes e pessoas que trabalham e estudam no bairro. Esse é o posicionamento também da Polícia Militar. Minas Urgente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, não saia daí que tem muita informação ainda hoje, já já eu volto. Já chegou a alegria! Vem curtir e aproveitar! Tradição, sabor e economia é no Arraiá do BH! Alcatra com maminha bovina R$ 37,90. Asa de frango R$ 10,98. Filé de peito de frango Seara R$ 18,90. Mussarela peça pedaço R$ 29,90. Leite condensado BH R$ 4,78. Arraiá é nos supermercados BH. Existe uma coisa que não se encontra em Araxá: rotina. Porque afinal, já basta o dia a dia que vivemos, né? É por isso que a gente se esforça para ter um dos calendários mais ricos e esperados o ano todo para todo tipo de gente. Tem evento, tem cultura, tem gastronomia, tem música, tem encontros, tem até o céu mais colorido. Sabe o que falta para ficar perfeito? Você, Araxá. Você se encontra aqui. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Prato de Minas Gourmet. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Já estamos de volta com Minas Urgente. Obrigado pela sua companhia, acompanhando as principais informações aqui na Band Triângulo. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando pelo nosso Band Zap. O Edson do bairro Canaã mandando aqui o nosso boa tarde, falando a respeito da reportagem aqui do etanol. Quero mandar também um abraço para o Donizete, lá do Santa Mônica, acompanhando também. O Rodrigo, também do Santa Mônica. Rodrigo mandou uma mensagem aqui bastante interessante. Olha, segundo ele, a sinalização ali da rua Joaquim Carlos Fonseca, no Segismundo Pereira, precisa ali de uma atenção especial, viu? Sinalização bem apagada, sugeriu às vezes até mesmo colocar aquela travessia elevada em frente a uma escola ali no bairro. Obrigado pela sua sugestão. Vamos passar então para a prefeitura, quem sabe consegue resolver esse problema aí na região. A gente fala agora de uma perseguição que terminou com a viatura da polícia em um barranco, lá na cidade de Uberaba. O Juliano Carlos tem informações pra gente. É isso mesmo, né, Juliano? Foi depois de um assalto que isso aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa história começou no bairro Jardim Induberaba, divisa com o Parque das Américas, em uma casa, uma boate utilizada para entretenimento adulto. Segundo as vítimas, uma delas relatou à Polícia Militar que um cliente entrou em contato para marcar um programa sexual através do site. Ele chegou 15 minutos antes do horário combinado, falou que estava na portaria, a mulher abriu o portão, ele entrou com mais 2 comparsas armados. Eles amarraram as mulheres que estavam trabalhando no local, também outros clientes, roubaram mais de R$3 mil em dinheiro e aparelhos celulares. A dona dessa casa de entretenimento adulto viu o assalto pelas câmeras de segurança através do aplicativo telefônico e acionou a Polícia Militar. As motocicletas da PM chegaram no local, se depararam com os bandidos que atiraram contra os policiais e fugiram, sentido ao bairro Gameleiras. Na entrada do bairro se depararam com outra viatura do Tático Móvel, houve uma perseguição e na entrada do bairro Anatê, eles atiraram contra os policiais que revidaram, mas o condutor da viatura, um sargento da PM, perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista e acabou caindo em um barranco próximo a um córrego. Os militares ficaram presos às ferragens, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, 2 foram encaminhados para o Hospital Regional, um tenente da Polícia Militar e um outro cabo da PM. Já o sargento, que estava em estado mais grave, foi levado para o Hospital de Clínicas da UFTM. Ele teve fratura na mandíbula, fraturas pelo corpo e está respirando por ventilação mecânica, inclusive está em estado de observação. O tenente da Polícia Militar, que está no Hospital Regional, continua internado devido à fratura
na distal da costela primeira, ele continua internado e o cabo que reclamava de dores pelo corpo já foi liberado. A polícia continua fazendo uma verdadeira caçada a esses criminosos, mas pelo menos por enquanto não foram encontrados ainda. Everton. Obrigado, Juliano Carlos, pelas informações. A gente torce, né, que os militares recuperem o mais rápido possível após esse acidente que aconteceu, então, na cidade de Uberaba. Agora, 2 mulheres foram atropeladas também lá na cidade de Uberaba. O Juliano Carlos está aqui para falar desse caso, né? Elas estavam na faixa de pedestre, Juliano. É isso mesmo, Everton, uma tragédia hoje pela manhã, inclusive 2 idosas foram vítimas desse acidente, elas foram socorridas pelo SAMU. O fato aconteceu na Praça Manoel Terra, a Praça do Mercado Municipal, na rua lateral que dá acesso ao Leopoldino de Oliveira. O motorista tinha acabado de descarregar mercadorias lá no Mercado Municipal, seguiu pela via lateral e ao fazer a conversão à direita para acessar a avenida, essas 2 pedestres estavam atravessando na faixa, só que ele teve a visão ofuscada por raios solares e houve o atropelamento. As equipes do SAMU foram ao local, constataram que uma idosa de 73 anos teve fratura exposta na perna esquerda, inclusive ela foi levada para o Hospital de Clínicas e vai ter que passar por amputação, e a outra idosa de 65 anos bateu a cabeça, estava confusa, teve aí a contusão na cabeça, mas ela a princípio está bem. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência e agora esperamos que essas 2 mulheres possam se recuperar o mais rápido possível. Everton. Obrigado, Juliano Carlos, pelas suas informações. A gente torce que elas se recuperem, né? Mas é um acidente grave que chama a atenção. O motorista disse, então, que o sol atrapalhou ele nesse momento e as senhoras estavam na faixa de pedestre. Olha essa situação, gente. Que triste agora essa senhora, e conforme o Juliano Carlos disse, talvez precisará passar por uma amputação na perna, nessa idade que ela se encontra. A situação fica cada vez mais difícil. A gente fala agora, você aí de casa, do IPVA. Quem não pagou o imposto ainda vai receber um aviso, se é que já não recebeu, viu, do governo. O Gustavo Galvão está ao vivo novamente com a gente, ele vai contar pra gente o que isso acontece, como que isso acontece, Galvão? É um procedimento, então, do governo para avisar o pessoal que tem que pagar o IPVA, é isso? Pois é, Fernandes. Ontem a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais começou a enviar, a disparar mensagens de torpedo via SMS para aquelas pessoas que ainda não pagaram o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Vale lembrar que esse torpedo é apenas um lembrete, não existe nenhum link ou nada mais, nada menos que QR Codes. Então, se você porventura recebeu a mensagem que tenha algum link, pode ter certeza que é golpe. Ao todo, nesta etapa, 1,5 milhão de proprietários receberam as mensagens da informação sobre o débito. Serão 500 mil disparos por dia e a atividade vai se encerrar no dia 27 de junho, mais conhecido como amanhã. Aqueles que, então, receberam o aviso podem acessar o site www.fazenda.mg.gov.br, clicar no menu IPVA e consultar, então, a dívida. É importante, então, que os motoristas fiquem atentos, porque débito com o Estado é sinal de pendências e sua vida vai continuar travada se continuar com débito, tá bom? Volto com você. Obrigado, Galvão. Então é um assunto muito sério. Se você ainda não fez o pagamento, dá tempo de você realizar o pagamento do IPVA. A gente, né, que acompanha aí a situação do IPVA não concorda muito. A gente fala das estradas como que elas estão, né? E a gente tem que pagar todo mês, todo ano, né? Chega ali no início do ano, você tem que fazer o pagamento. Agora, se você recebeu esse link te cobrando e você já fez o pagamento, confere certinho se às vezes você não caiu em algum golpe de pagamento indevido e tome bastante cuidado, porque essa mensagem, ela não vai nenhum link. Não tem link para você fazer pagamento, é só um aviso falando que você ainda está em débito. Porque tem golpistas aí enviando mensagens com um link de pagamento, aí você clica lá para pagar, achando que vai pagar seu IPVA e manda dinheiro para os bandidos. Então sai fora disso, viu? Fica atento aí a essas mensagens e se você já estiver em dia, imprime seu documento e tá tudo certo. E começa hoje em Araxá a Expo Queijo Brasil. O evento é considerado o maior das Américas no segmento e deve reunir este ano 6 toneladas de queijo. O César Campos está no Parque do Barreiro e acompanha tudo de perto, né, César? Muito boa tarde para você.
E Everton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Oficialmente o evento começa às 2h da tarde. Tivemos probleminha técnico muita movimentação, com César. muita gente já chegando por aqui, em especial os turistas que, lógico, querem aproveitar todos os detalhes. César pode voltar com a gente, agora restabelecemos o sinal com o César. Deixa ele voltar falando então da Spocage, que é um dos maiores eventos da América aqui, né, das Américas, né, e o Brasil então se consolidando com esse evento que começa hoje, agora às 2h da tarde, né, Sérgio? Muito bonito aí, viu, essa paisagem aí atrás. Exatamente, bem aqui no fundo a gente tem um grande hotel, aqui é a entrada da entrada o pessoal já passa para a feira, depois tem a vila gastronômica, onde que tem todas as opções ali de gastronomia. Tá aí, o César então tentando trazer as informações direto de Araxá, tivemos um probleminha com o sinal, muita gente chegando lá, né, para participar da Spocage, por isso o sinal às vezes fica um pouquinho ruim, mas é um evento com muito prestígio ali, não só dos brasileiros, mas vem gente de todos os lugares dos países vizinhos aqui participar da Spocage. Tomara que esse ano o ganhador seja aqui do Brasil, viu? Se eu não me engano a Argentina ganhou um ano passado. Torcer para que esse ano a gente venha então com muita prestígio aqui do evento da Spocage. A gente para um pouquinho agora para falar do mês de junho, que é uma delícia, não é verdade? Tem barraquinhas, quadrilhas, quentão, milho cozido e também uma super oportunidade, sabe de quê? Ficar milionário. É isso mesmo, estou falando da Super Quina de São João, que sorteará 230 milhões de reais. Sabe como? O maior prêmio da história e o melhor, não acumula. Serei eu ou você aí o próximo sortudo, hein? Eu já fui na lotérica fazer minha fezinha, já tá registrada, viu? E você aí de casa, já fez a sua? Está esperando o quê? Para mudar de vida? Gente, o prêmio estimado em 230 milhões de reais, é muita grana, dá para mudar de vida você e sua família, viu? E para concorrer na Quina de São João é muito fácil. Basta você escolher ali a partir de 5 dezenas dentre as 80 de cada volante. Quanto mais números, mais chances de ganhar. Quer uma diquinha ainda mais quente para você? Peça na lotérica o bolão da Caixa, pois através dele você aumenta ainda mais as suas chances de ser premiado e por um precinho ó, que cabe no bolso. Super Quina de São João com um prêmio de 230 milhões de reais. É dinheiro para a vida toda. Sorteio agora, ó, neste sábado. Se perder essa chance, só você vai perder, viu? Só ano que vem que tem mais, viu? Loterias Caixa, sorte muito pra você aí de casa, viu? Eu já fiz a minha, corre pra fazer a sua. Além das festas, esse período junino também é conhecido pela devoção aos santos. Santo Antônio, São João e São Pedro. Além disso, a época é marcada pelo batismo na fogueira. Vejam. Eles são os protagonistas do mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro. E apesar de estarem sempre juntos nas comemorações, cada um tem sua história e sua própria forma de tocar a fé dos cristãos. Algumas tradições populares atribuem, aos santos determinados aspectos, mas o fundamental, por exemplo, de Santo Antônio é de que ele foi um grande pregador, uma pessoa que tinha uma profunda sintonia com a palavra de Deus e encantava as pessoas com a sua pregação. São João Batista é o santo profeta, digamos, o último do Antigo Testamento e que já anuncia a chegada do Messias. Então é aquele que faz a transição entre a antiga e a nova aliança. E São Pedro é aquele a quem Jesus confiou, digamos assim, a liderança do grupo dos discípulos. Então também tem uma importância relevante para nós, porque tem um papel todo especial como aquele que foi, digamos assim, o líder da igreja nascente. O Padre Júnior é pároco da Igreja São João Batista, que fica no bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia. Para comemorar o Dia do Santo, os fiéis rezaram uma novena que começou no dia 15 de junho, além da celebração de missas e oração do terço. As festas juninas são conhecidas pela alegria e pelas tradições populares. Mas, muito além das bandeirinhas, das músicas e das comidas tradicionais, as festas juninas também carregam um profundo significado religioso. Por aqui, antes da festa, o momento é de oração. Isso é um lembrete de que ainda existe a fé que ultrapassa gerações. A Kátia faz questão de levar a filha Bianca, mesmo que ainda pequenininha, a todas as ações da paróquia. Eu faço de tudo para ir seguir. Essa aqui, no entanto, é apaixonada pela igreja. Se eu falar que eu estou vindo para a igreja, ela quer vir.
Por mais que tá doente, tá ruim, tá vindo. Vem todos os dias na festa de São João. A mamãe da Bianca é também coordenadora do batizado de fogueira da paróquia. Esse batismo é um ritual simbólico que mistura fé e cultura popular. A cerimônia costuma ser realizada em frente a uma fogueira acesa e é marcada por um gesto simples, mas cheio de significado. Uma cruz feita com a fuligem do fogo é desenhada na testa dos participantes, que recebem uma bênção e são apadrinhados por alguém da comunidade. O batizado de fogueira ele é um rito, mas para trazer amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que eu quero ter mais a proximidade. Eu chamei para ser o padrinho do meu filho, da minha filha, do meu filho, e a amizade. Sempre acontece na época de Santo Antônio, São João, São Pedro. Então eles sempre celebram nessa época, nas juninas. Tá aí, vendo essa matéria, e acabei de ser convidado aqui, ó, lá pela dona Diolinda, seu divino, e também a Vanessa, lá do bairro... Fugiu agora indo aqui pro Cruzeiro dos Peixotos. Como é que chama, Pete? Aquele bairro ali perto do Cruzeiro dos Peixotos. Vai ter uma festa lá de São Pedro esse fim de semana, no Valparaíso. Acabei de lembrar aqui, Valparaíso. Fomos convidados lá, que bacana, hein? Parabéns aí pela iniciativa. Tem muita gente mandando mensagem, daqui a pouquinho eu vou ler. Sabe por quê? Eu tenho um recado importante para você. Tá precisando de dinheiro? Tem 280 mil em dinheiro em prêmios no Triângulo da Sorte, é isso mesmo. No quarto prêmio, gente, tem 200 mil reais. É muito dinheiro, viu? São 200 mil reais. Ajude e concorra. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo 15 mil reais e no terceiro prêmio, gente, tem 25 mil reais. No quarto prêmio são 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil. E nos giros da sorte são 20 prêmios de R$ 1.500 cada. E agora você aí já pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix também, viu? Vejam. Tá precisando de dinheiro? Tem 280 mil reais em prêmios no Triângulo da Sorte. Só no quarto prêmio tem 200 mil reais. É muito dinheiro, são 200 mil reais. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Perca tempo, não é dinheiro no bolso e boa sorte. Gente, olha só, um carro foi completamente destruído por um incêndio em Patrocínio. O corpo de bombeiros, ao chegar no local, encontrou o carro já tomado pelas chamas. O fogo foi controlado, mas o veículo teve perda total. O motorista não estava no local e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos legais e investigação. A gente fala também agora de um caso de meningite que foi confirmado na cidade de Araguari. A vítima é uma criança de 3 anos que está internada no hospital da cidade e apresenta quadro clínico estável. A suspeita é de meningite viral, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. O primeiro teste para infecção bacteriana, que é a forma mais grave da doença, deu negativo. Agora a criança passará por um novo teste, embora a meningite viral seja geralmente menos grave, que a bacteriana, cuidados ainda são necessários para evitar a transmissão e é importante adotar as medidas de higiene, como lavar as mãos regularmente e evitar contato próximo com pessoas doentes, já que a maioria dos casos de meningite viral é transmitida pela saliva e fezes. O Minas Urgente faz um intervalo agora rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, não saia daí, tem muita informação ainda hoje. Vem aí o Colab Inovação 2025, no dia 9 de julho, no Center Convention. Palestrantes do Brasil e do Vale do Silício revelam como a inteligência artificial, a tecnologia e a inovação já são realidade no futuro dos negócios. Acesse acilde.com.br/colab e garanta seu ingresso. Não imagine o que vai acontecer, esteja lá para ver. Apoio Band Triângulo. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões.
Chegou o dia B. O dia das ofertas mais especiais do Bernardão. Aqui o preço é bom. Coxa mole bovino R$ 34,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelada R$ 7,69 o quilo. Arroz Pato Sul 5 quilos R$ 17,99. Coca-Cola 2 litros e meio R$ 8,59. Cervejas com 350 ml pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$ 2,99. Detergente Polibar 500 ml 99 centavos. Bernardão 50 anos. R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Lapidadas Experience, uma imersão para mulheres que escolhem viver sua máxima potência. Inteligência emocional, cura interior e ferramentas práticas para a ativação da sua verdadeira identidade. Ative a mulher que você nasceu para ser. 19 de julho, das 10 às 20 horas, no Center Convention. A cada 4 casos de abuso sexual, 3 são contra crianças. Uma realidade difícil que afeta várias famílias. Em quase 70% dos casos, a violência ocorre justamente dentro de casa. Em 80% das vezes, os agressores são pessoas muito próximas. Acompanhe a série especial Luz na Escuridão, que vai trazer informações relevantes sobre esse tema, dias 27 e 30 de junho, no jornal Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Prato de Minas Gourmet. Oferecimento: Coca-Cola. A magia acontece. Já estamos de volta com Minas Urgente, obrigado pela sua participação. Quero mandar um abraço para Celina, da cidade de Uberaba, um grande abraço para você. Para o Pedro Paulo, de Tupaciguara, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Pedro, para você. O Nelson, do Jardim Brasília, participando. Muita gente mandando aquela mensagem gostosa aqui no Minas Urgente. Agora, quer falar de coisa boa também? Na hora do almoço, aquela fominha, é o prato do Minas de hoje, que está diferente, viu? Em clima junino. A Dani Oliveira, ela mesmo, do quadro de gastronomia aqui do Band Mulher, foi até as barraquinhas da Catedral da Santa Terezinha, aqui na cidade de Uberlândia, e mostra quais são as delícias que tem por lá. Vejam. Prato de Minas Gourmet. Hoje o prato de Minas está bem diferente. Vocês estão vendo aqui onde que eu tô, né? Nas barraquinhas da Catedral Santa Terezinha. Saí lá do quadro de gastronomia do Band Mulher e vim aqui pro Prato de Minas. Hoje não é o Bagnete, tá? Hoje sou eu que vou experimentar com você todas as delícias juninas que tem por aqui. Então bora? Acabei de pegar aqui, gente, uma galinhada, que é um prato super tradicional aqui das barraquinhas da Catedral Santa Terezinha, tá? E tem algumas curiosidades desse prato que eu vou pedir um reforço pro Ricardo, que é o organizador aqui do evento, já tem 3 anos consecutivos e tá fazendo um trabalho excelente. Ele vai contar um pouquinho pra gente de várias curiosidades que rolam por aqui. A gente prepara essa festa desde janeiro, né? Iniciou o ano, em janeiro a gente já inicia a preparação. Central de compras, documentação, alvará, né? E a gente espera essa festa, assim, há 6 meses a gente vem esperando com muita expectativa. Na verdade, a cidade inteira, né? Sim. Por dia a gente gasta, em média, de 120 quilos de arroz a 130 quilos de arroz. De frango, a gente gasta 160 quilos de frango por dia. E ó, se vocês não sabem, todas as barraquinhas aqui, a grande maioria, né, Ricardo? São de voluntários aqui da comunidade, da igreja, tá? Isso é muito bacana, né? Graças a Deus a gente está tendo essa força, né? Faz toda a diferença dos voluntários, né? E diz sim para essa obra tão linda, né? Que é as barraquinhas da Catedral de Santa Terezinha. Nossa, gente, nem sei aonde que eu vou agora. Peraí, macarrão, pamonha, espetinho, pipoca, milho. Ai, ali.
Adoro, adoro. Gente, coisa com milho, amo. Tá boa. Agora vocês me pegaram, gente. Isso aqui é meu ponto fraco. Eu amo, 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 amo milho, gente. E olha aqui, vocês viram que eu coloquei aqui o salzinho, a manteiguinha, ó. Você também gosta de uma pimentinha, ó? Eu adoro, gente. Essa aqui é braba? É braba. Então tá bom. Ó, caldo de frango, vaca atolada ou feijão? Qual que vai ser a sua escolha? O meu é o vaca atolada com queijo e cheiro verde, que eu adoro, gente. E aí, vamos ver se ele tá com aquele temperinho bom, com carne de panela, bem gostoso, ó. Peraí que tá quente. Canjica, candicada, munguzá. Como é que você fala aí, hein? Aqui eu falo canjicada, porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe, tá? E eu também gosto daquele toquezinho de canela. E a minha tá mais moreninha, olha aqui. Dá um close aqui. Hã? Tô só esperando esfriar, tá, gente? O gostinho de misturar o novo com nossas tradições, a gente encontra no Meu País Festa Junina. Quat. Gente, a Dani deixa a gente sempre com água na boca, né? Seja no Band de Mulher ou aqui no Prato de Minas, trazendo essas delícias, né? Dessa época maravilhosa, com muita comida boa. Gente, acho que a Dani passou até mal, tanto que ela comeu, olha lá. Galinhada, pastel, espetinho, milho, caldo de frango, muita coisa que ela comeu nessa barraquinha, hein? Parabéns, Dani, obrigado pelas suas informações, trazendo aí o Prato de Minas Gourmet. Agora, a gente fala de coisa boa também aqui no Minas Urgente, viu? Nada melhor do que um cheirinho, ó, de limpeza em casa, não é verdade? Mas com os limpadores perfumados Azulim, que perfumam de verdade a sua casa. E ela fica com aquele cheirão de limpeza por muito mais tempo, pois os perfumes são de longa duração, viu, gente? Vejam. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Então anota aí, viu, gente? Limpador perfumado é o Azulim. Perfuma de verdade, viu? Vários perfumes de casa. A vida pede, a Start faz pra você. Passe logo em um supermercado e compre Azulim, viu? Esse aí eu garanto.
Gente, vamos voltar lá para Araxá para falar da Expo Queijo. O evento começa agora. Eu quero a participação do César Campos, que aquela hora deu um probleminha técnico, mas ele já restabeleceu o sinal. É daqui a pouquinho, né, César? Daqui a pouquinho a gente começa. Hoje não tem concurso, é a abertura da feira, mas amanhã já começa o concurso. Esse concurso que você sabe muito bem, Everton, reúne queijos de 16 países, 18 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. São mais de 1.000 queijos, um número que foi limitado esse ano, mas que representa e mostra a representatividade deste evento. Um evento que, como você bem falou, começou a falar, nunca teve como super ouro, né, o queijo, o prêmio principal para o Brasil, 2 vezes a Itália, 2 vezes a Argentina. A gente, lógico, está na torcida aqui para que o Brasil receba esse queijo e, mais do que isso, esse reconhecimento internacional do Brasil, não só pela Expo Queijo, mas pelo trabalho que tem sido feito aí pelos produtores, lógico, preocupa a gente em relação à exportação. Ainda é difícil exportar o queijo brasileiro. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre a ação que o governo tem feito para resolver a situação, que é uma das pautas da Expo Queijo aqui desse ano, é o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes. Vamos ouvir. O governo do Estado, inicialmente, tem feito o seu dever de casa. Nós temos certificado e regulamentado todos os produtos para que os produtores estejam legais e estejam registrados ou certificados, como vocês gostam de falar, enfim, eles estejam dentro da legalidade. Uma vez dentro da legalidade, o trabalho é feito através do Ministério da Agricultura. As exportações de todos os produtos de origem animal brasileira se dão através do MAPA, não através da SEAPA, nem das Secretarias Municipais de Agricultura. Eu volto a dizer e repito muito que não existe bactéria municipal, estadual e federal e nem mundial. Se um produto pode ser consumido aqui com segurança alimentar, ele pode ser consumido em qualquer lugar do mundo. As barreiras são burocráticas e são comerciais. Nós temos quebrado isso, o Ministério da Agricultura tem feito concessões de queijarias já hoje cifadas e essas queijarias em entrepostos já têm habilitação para exportar. É um caminho que nós estamos começando a trilhar agora, mas com reconhecimento pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial, isso traz uma visibilidade maior e, de certa forma, uma pressão maior para que a gente ande com isso mais rápido. Mas eu volto a dizer que o governo de Minas tem feito o seu dever de casa, todos os nossos produtores hoje já têm seus produtos praticamente regulamentados, a descentralização já ocorre com os municípios para poder ter toda a legalização. Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá, da Expo Queijo, que até domingo reúne 8 toneladas de queijo aqui em Araxá. Como eu falei, queijo de 16 países, e a população também pode vir gratuitamente. A entrada aqui é franca, você pode ali degustar, comprar queijos. Tem também as harmonizações do queijo, como mel, como azeite, o próprio café. Enfim, o pessoal pode participar aqui gratuitamente. Tem programação de shows também, são mais de 20 shows aí até domingo. Tem uma vila gastronômica com pratos elaborados por meio do queijo. 12 restaurantes esse ano foram convidados aí elaborarem pratos com queijo aqui na feira gastronômica. E é lógico, tudo isso movimenta muito o turismo aqui em Araxá. 90% dos hotéis da cidade, até semana passada, já estavam ocupados, fora as casas de aluguel. O movimento do transporte também é muito grande. A expectativa da organização e da Prefeitura de Araxá é que a movimentação passe de 50 milhões de reais. Não é à toa que o turismo de eventos aqui na cidade tem sido o grande foco das percepções ligadas ao turismo. Ainda neste ano, a gente vai ter mais de 12 eventos programados aqui no calendário aqui da cidade, e é sobre isso que eu fiz uma reportagem. Vamos ver agora. A estrutura já está pronta. A chamada Cidade do Queijo, neste ano, tem mais de 10 mil metros quadrados. A Expo Queijo Brasil é considerada o maior evento do segmento nas Américas, e neste ano, o concurso vai reunir representantes de 16 países. Esse ano nós tivemos aí um recorde de inscrições internacionais e nós estamos com a maioria dos estados participando também, temos um número significativo de países e com certeza, e nós limitamos esse ano para 1.000 queijos, mesmo assim nós superamos, fechamos as inscrições e tem muito produtor querendo fazer a inscrição porque esqueceu, ficou de fora tal, mas para o ano que vem a gente promete que às vezes essas inscrições fica mais tempo. Às vésperas do evento, a ocupação na rede hoteleira ultrapassa 90%. A organização espera um impacto na economia de mais de 50 milhões. Quando a desmontagem por aqui começar,
logo serão erguidas as quadras de areia. No início de julho, a cidade recebe o Campeonato Mundial de Beach Tênis. O evento deve repetir o sucesso da última edição, quando atraiu quase 40 mil pessoas. A novidade este ano é a inclusão da categoria BT100, que vale o dobro de pontos no ranking mundial da modalidade. Ainda em julho, e também na área do Grande Hotel, tem a Fena Doces. O evento reúne delícias produzidas em Minas Gerais e São Paulo e deve reunir milhares de pessoas nessa edição, que também terá grandes shows. Esse ano vai lançar o primeiro concurso do Doce, direito da Fena Doces. Então a gente vai fazer esse concurso dentro da Fena Doce. Vai ter também a Fena Doce Conecta, onde que a gente vai ter várias palestras. E também vai ser uma Fena Doce, tipo assim, gigante, com várias atrações, inclusive com Paralamas do Sucesso. Até o fim do ano, são pelo menos mais 12 eventos confirmados no calendário oficial da cidade. Muitos são fixos, como o Campeonato Brasileiro de Parapente, o Flia Araxá e o Fest Natal. Agora tem muitos outros novos ou itinerantes, que neste ano estão voltando para a cidade. É o caso do Congresso da Federaminas, que vai reunir em outubro as principais lideranças empresariais do estado. Estaremos recebendo aqui grandes empresários, congressistas, para dar norte ao futuro de Minas Gerais. Para a secretária de Turismo do município, a vocação para o turismo de eventos tem tornado a cidade uma referência nacional do segmento. O setor de eventos realmente traz um ganho muito grande para a cidade, porque movimenta, né, os hotéis, restaurantes, e isso é muito importante e a cada ano tem aumentado mais. E a gente espera que sempre vá nessa linha de aumentar mesmo, que Araxá é uma cidade hospitaleira, uma cidade que sabe receber bem, de uma gastronomia boa, então nós temos tudo a oferecer para esses eventos que vêm ser realizados aqui. Araxá é uma cidade muito boa e tem entrevista especial também sobre a Expoqueijo. Domingo agora no Agroband, às 7h30 da manhã, no horário do Homem do Campo, o César Campos vai mostrar como que foi ali esses primeiros dias, né, da Expoqueijo, e tem uma entrevista também exclusiva com o secretário de Estado também falando sobre a previsão de como que fica o agro para os próximos anos aqui em Minas Gerais. A gente fala agora sobre o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, que já havia sido prorrogado, mas termina nesta sexta-feira. Lembrando que a inscrição só vale após a confirmação do pagamento. O boleto, no valor de R$ 85, é gerado na página do participante. Estudantes do terceiro ano de escolas públicas estão isentos da cobrança. E atenção, também acaba na sexta-feira agora, amanhã, o prazo para recorrer de pedidos negados de atendimento especializado. Tudo isso também pode ser acessado na página do participante, viu, gente? Tem muita informação, então, aí para você que vai fazer o Enem. Já pensou no que fazer com o dinheiro da restituição? Se não, nossa reportagem traz algumas dicas para vocês. Gabriel Sarreta não esconde a satisfação. Está no primeiro lote da restituição do imposto de renda. Não é lá muita coisa perto do que o universitário e assessor parlamentar teve como desconto na fonte durante todo 2024. Mas chega na hora certa. Mesmo que seja um valor baixo em relação ao quanto que desconta da folha do imposto de renda, ainda é um valor que vai ajudar bastante nas contas do dia a dia, conseguir arcar, né, com essas despesas que os preços estão altos. Essa restituição do imposto de renda é muito importante para a gente conseguir arcar com esses custos que ficaram acumulados com o tempo, né? O Gabriel está mais do que certo. Os planos dele batem com a principal orientação da Roberta da Mata. A economista e consultora financeira explica, na ponta da caneta, onde a restituição do imposto de renda pode ser providencial. Internet, aí vou somar a energia, aí vou somar a água, 96, eu vou somar o mercado, eu vou somar a farmácia, eu vou somar R$ 900 da prestação. O total aqui que deu foi 3.201. Isso é que é importante. Se a pessoa ganha, por exemplo, R$3.000, ela está no vermelho R$201, ou seja, faltou R$201 para ela fechar aqui. Então quer dizer que a restituição ela pode cobrir esse valor que está faltando. Mas há outras possibilidades de usar, e bem, a restituição
para, inclusive, novas aquisições e projetos. É importante sempre guardar uma parte para fazer aquela reserva de emergência. Antes de fazer alguma compra inesperada ou por impulso, verifique as suas contas e guarde o seu dinheiro com segurança. E independente do que fazer com a restituição, antes de mais nada, é o contribuinte saber se ele tem algo a restituir. E o primeiro critério para isso é ter entregue a declaração. Só tem direito à restituição e só se fala em restituição de imposto de renda aquela pessoa que sofreu desconto ou retenção de imposto de renda no decorrer do ano, sobre quaisquer rendimentos que ela tenha recebido, como, por exemplo, salário, por exemplo, aluguéis que a pessoa recebeu. Então, se em um tipo de rendimento desse houve desconto de imposto, ele é sujeito a ser restituível na declaração de imposto de renda. O contador lembra que muitas pessoas são pegas de surpresa e, em vez de imposto a restituir, tem, na verdade, que pagar imposto. Isso é muito comum, de fato, quando a pessoa tem mais de uma fonte de renda. Basta ficar atento e em dia com o Leão. A violência contra os idosos acontece de formas mais dentro da própria casa. Mais comum que tem a gente ver idoso sendo agredido e não deveria, não é verdade? E por isso a vítima acaba não conseguindo denunciar isso. O cuidado e proteção são direitos de quem já viveu tanto e que precisam ser garantidos todos os dias. Vejam nessa reportagem. Cada ruga conta uma história. Cada olhar carrega anos de experiências, lutas e memórias. O tempo passa, mas o cuidado, esse não pode faltar. Especialmente quando o corpo já pede atenção e o coração, companhia. Mas nem todo mundo que chega à velhice tem esse acolhimento. Muitos vivem isolados, esquecidos e acabam sendo vítimas justamente de quem deveria proteger. Infelizmente, os idosos, muitos ainda sofrem de negligência, violência psicológica, física, financeira. Infelizmente, ainda ocorre muito. Infelizmente, o idoso é uma pessoa frágil, às vezes, essas violências geralmente ocorrem pelas pessoas mais próximas, mas se ocorrer as denúncias, ficar provado de que realmente a pessoa sofreu algum tipo de violação, há a punição. Segundo dados do Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, 58% das vítimas de agressão contra idosos são mulheres, com os filhos sendo os principais agressores. O local mais comum onde essas agressões acontecem é na casa da própria vítima. E 35% dos casos não aconteceram uma única vez. Dependendo do tipo de negligência, às vezes ele está sendo negligenciado, às vezes em termos de uma saúde, uma alimentação, um cuidado mesmo que ele necessita ali. Se caso for detectado essa negligência, ele pode ser retirado da onde ele está e colocado em companhia e aos cuidados de outra pessoa próxima dele. No abrigo Alziro Zarur, hoje vivem 28 idosos e o local está com lotação máxima. A fila de espera é enorme, o que de certa forma preocupa os profissionais, pois eles afirmam que viver longe da família não deveria ser o destino mais comum. Nós temos inúmeros. Nos últimos anos houve um crescimento exorbitante mesmo. Hoje nós temos que ter um olhar muito crítico, mesmo muito social, porque se não houver esse cuidado, vai existir momentos que não vai ter pessoas idosas em casa. Vai ser como completar 7 anos, 6 anos e ir para uma escola. Às vezes o idoso mal completou 60 anos, a família já está buscando uma vaga para ele no abrigo. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas no ano de 2006. E busca chamar a atenção para os diversos tipos de violência que afetam os idosos, que pode ser física, psicológica, emocional, sexual, financeira. As mais comuns são a negligência e o abandono. Ele tem um canal importantíssimo de comunicação, que é o Disque 100. Meus cabelos vão pintando, meu rosto vai enrugando devagar. Já comprei uma bengala para quando eu ficar velho, eu escorar. Disse que velho vacila, mas quando eu ficar velho, eu não quero vacilar. Fala, galera! Tá aí, gente. Qualquer violência deve ser denunciada,
Disque 100 se tiver alguma coisa aí próximo a você. Intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente, já estamos de volta. Minas Urgente. Oferecimento Azulim, perfumes de casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente, diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Precisando de dinheiro? Tem 280 mil reais em prêmios no Triângulo da Sorte. Só no quarto prêmio tem 200 mil reais. É muito dinheiro, são 200 mil reais. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa parte da nossa região. Esse é nosso e é daqui. No Marte Minas a gente economiza. Aqui tem qualidade, preço baixo todo dia. Óleo de soja 900 ml, 6,38. Açúcar cristal 5 quilos, 14,80. Arroz 5 quilos, 16,80. Azeite galo tipo único 500 ml, 33,98. Picanha bovina nacional peça quilo, 47,90. Cerveja Império, 2,98. Trem bom mesmo é economizar comprando no Marte Minas. Beba com moderação. Em 2025, a Milk Show vai reunir todos os apaixonados pela pecuária leiteira em um evento que vai transformar o setor. O maior evento da cadeia produtiva do leite do Brasil Central. Acontece de 26 a 28 de junho no Parque de Exposições em Patos de Minas. Durante esses 3 dias, você vai poder conhecer as mais recentes inovações, tecnologias e soluções sustentáveis para o setor da pecuária leiteira. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma rainha do pedaço sabe dar. Oferecimento Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. De volta com Minas Urgente para te agradecer a companhia. Vem aí o Band Mulher com Vanessa Pires. Tem muita informação no Band Mulher. Um grande abraço e nos encontramos amanhã aqui no Minas Urgente. Tchau! Já ouviu a Band FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquelas que a gente gosta de cantar junto.